Então, tá bem, pessoal, dando continuidade aqui à DPVSA 21, eu vou ser o chair aqui da sessão, então, da palestra da professora Milene Farias. Vou fazer uma breve introdução aqui com uma short bio da professora. A professora Milene Farias, ela é graduada em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre também em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas, e doutora em Engenharia Elétrica e de Computação pela Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, nos Estados Unidos. A professora Milene trabalhou já como engenheira de pesquisa no CPQD, aqui no Brasil, também estagiou no Philips Research Laboratories, na Holanda, e também na Intel, em Phoenix, nos Estados Unidos, atuando sempre na linha de avaliação de qualidade de vídeo e no desenvolvimento de métricas de qualidade de vídeo sem referência. Atualmente, a professora Milene é professora associada no Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade de Brasília, UNB, e também é membro do programa de pós-graduação em Informática e no programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da UNB. Ela também é pesquisadora do grupo de processamento digitais, de sinais digitais, e seus interesses atuais de pesquisa estão relacionados com métricas de qualidade de vídeo, processamento de vídeo, processamento de sinal multimídia, marca d'água e atenção visual. Então, uma breve apresentação aqui do currículo da professora. Professora Milene, é um prazer recebê-la aqui no nosso evento, então eu passo a palavra agora para a sua palestra. Deixa eu só acertar aqui essa apresentação. Obrigada a todos, obrigada pelo convite. Eu dei uma olhada no programa de vocês, está muito interessante. Estou morrendo de pena que eu não estou conseguindo participar mais. Bem, mas vamos lá. Eu escolhi, eu estou tentando aqui, eu estou só com uma tela, então em algum momento eu vou parar de compartilhar e mostrar alguns conteúdos, só para tentar visualizar um pouquinho. Então, eu vou falar um pouquinho de qualidade de vídeos para conteúdos em nuvens de pontos, né, e conteúdos imersivos de forma geral. Mas, para isso, eu vou dar uma pequena introdução para poder, vamos dizer assim, a gente chegar lá, tá certo? Então, esse é o meu plano, digamos assim. E qual a ideia aqui, né? Antes de eu chegar em nuvens de pontos, né? Eu diria que por uma quantidade de tempo muito grande, toda a mídia, vamos dizer, que a gente consumiu foi extremamente limitada em termos de imersão ou até mesmo participação, né? Então, a gente está há várias décadas, né? E apenas recentemente, né? Quando eu falo recentemente, nessa última, talvez esse último trecho, né, dessa década, a gente, vamos dizer assim, entrando em uma popularização dessas mídias, muito por causa, né, do advento de placas, de sistemas computacionais mais poderosos e de capacidade mesmo de transmissão nessa linha. Então, a gente realmente está chegando num momento em que a gente começa a olhar para essas mídias e para essas experiências de uma maneira diferente, né? Como é que eu vou, como é que esse conteúdo eu posso me sentir um pouco mais engajado com ele, mais imersivo, né? E aí, uma palavra-chave, pelo menos para mim, é como é que a qualidade do usuário é afetada por isso, né? E como a gente mede e, vamos dizer assim, e de certa forma avalia esses sistemas e aplicações que a gente está tratando. Nesse momento, talvez seja bom a gente lembrar um pouquinho do que a gente vem passando. Então, a gente, antes de chegar aqui, a gente teve todo, vamos dizer, um desenvolvimento de mídias que veio desde um aumento da resolução especificamente dos vídeos, das imagens, né? Então, a gente está falando de alta definição, de ultra high definition, mas não só isso, mas de conteúdos com high dynamic range, né? Ou seja, com um alcance de... Vou me atrapalhar agora para falar, com alcance dinâmico alto, com distribuição de cores, vamos dizer assim, mais claras, com noções de profundidades, o 3D, até a gente chegar a esses conteúdos com uma imersão maior. Então, esse é todo um processo, né? Eu gosto dessa figura do Danilo, porque ela mostra justamente os dois lados, eu diria um lado, vamos dizer assim, do pessoal talvez de processamento de sinais, talvez do pessoal de transmissão, de mídias, e uma parte da computação gráfica que vem acompanhando a gente no mesmo caminho. Então, é bem interessante isso. Eu queria mostrar, e eu vou tentar fazer isso aqui, eu vou parar de compartilhar, vou mostrar um vídeo
aqui, deixa eu ver se eu vou acertar, tá, Guilherme e Marcelo. Eu queria mostrar um vídeo para vocês que eu acho de um sistema, vamos dizer assim, que muitos conhecem já, mas que está disponível hoje justamente na FL, que é justamente esse TrueView da Intel, que é algo realmente, eu estou baixando o som, né, para vocês não verem, eu deve estar com a qualidade não está das melhores, né? Deixa eu ver se ele não melhorar, eu gravei um vídeo aqui, não está boa não a qualidade, então deixa eu fazer o seguinte, hein? Deixa eu pegar o vídeo que eu gravei, que eu baixei, que aí fica melhor. Muito bem. Deixa eu compartilhar de novo, né? Opa, ficou melhor. Parece que ficou melhor. Vocês estão visualizando essa imagem de futebol ou não? Só me dá um ok aqui. Não? Agora não aparece o browser. Tá certo. Deixa eu tentar de novo, então, gente. Deixa eu ver aqui. Sempre, quando você quer compartilhar uma mídia, dá um probleminha. Tá funcionando agora? Sim, estamos vendo. Muito obrigada. Então, obrigada, agora foi, porque realmente a qualidade da transmissão estava péssima, se para mim, imagine para vocês, né? Então, eu gravei, eu tinha baixado essa versão do Intel Experience, essa, na verdade, não é a do futebol americano, é a do futebol mesmo, da liga, né? E essa versão é uma versão com point cloud, justamente que permite que os momentos, vamos dizer assim, individuais da partida, você possa visualizar eles, mover e vamos dizer assim, ter uma ideia vamos dizer, do que está acontecendo mais claro. Eu acho que, particularmente, eu acho que o do futebol americano é melhor do que esse, mas apenas para ter uma ideia do que a gente tem hoje já, vamos dizer assim, funcionando, né? E se você for num site do NFL, você consegue ver as jogadas e ver esse sistema. É bastante impressionante, né? O que eles conseguem fazer, que é justamente parar o jogador no ar e analisar, vamos dizer, o que está acontecendo. Então, deixa eu voltar um pouquinho aqui para a apresentação. Isso aqui era só para dar para vocês uma ideia do que eu estava querendo mostrar. Aqui, lavoura. Sempre que a gente faz isso, é um pouco mais perigoso, né? Pronto. Bem, então, esses sistemas estão acontecendo, a gente está, eu não vou dizer que eles são extremamente populares, né, vamos dizer, no Brasil, como a gente ainda tem uma boa parte da população com vamos dizer assim, com limites de banda, de sistemas, mas eles estão batendo na porta da gente e estão fornecendo, vamos dizer, realmente uma qualidade de experiência e de estar no estádio, no caso do futebol ou do futebol americano, realmente impressionante. Mas por que isso é tão importante para a gente, né? A gente acredita, né, os biólogos, os neurocientistas acreditam que cerca de 50% do cérebro da gente é visual, né? Então, que a gente processa, né, que a gente tem uma boa parte da energia do cérebro da gente dedicada ao processamento visual. Isso não é apenas por causa, é um reflexo, vamos dizer assim, do significado da visão, mas é também uma consequência vamos dizer, da maneira como a gente evoluiu, né? E como consequência disso, isso tem um impacto na maneira como a gente absorve informação e, por que não, na nossa capacidade de entretenimento através da informação, e é onde entra a gente, né? Eu peguei umas informações, inclusive, do Fernando Pereira, 2023, de dados, né, da Cisco, que são bem interessantes e confesso que me chocou um pouquinho, né, me deu até assim, mas é isso mesmo, né, mas segundo os dados, né, atuais, acredita-se que até 2023, até 2/3 da população terá acesso à internet, que a gente terá a velocidade 5G, que serão 3 vezes maiores, além das outras, vamos dizer assim, vantagens do 5G, que a gente ter isso aí, para mim, eu acho que foi o mais chocante, que as maiorias, mais de metade das TVs planas serão 4K, e que o tráfego do vídeo, esse é um velho conhecido nosso, será responsável por mais de 80% do tráfego total de IP. Bem, e aí, realmente, é uma oportunidade para nós, da área de imagem, de pensar de novas experiências visuais que sejam mais imersivas e eficientes, né, para o usuário.
A questão é, como é que eu represento, né, esse mundo de maneira mais eficiente? Que dispositivos, né, são necessários para usar, para representar essa mídia? E como os parâmetros do sistema, que é uma parte que me interessa, do próprio usuário, afetam essa qualidade de experiência no final, tá certo? Graus de liberdade. Então, antes da gente falar de imersão, eu sei que o Vine já falou um pouquinho, então foi ótimo, mas eu queria só definir o grau de liberdade que muito tem a ver com a imersão. Então, a gente define que há 6 graus de liberdade, né? A figura dele ficou melhor do que a minha, então ajuda um pouquinho, mas eu teria, vamos dizer, as translações, que são esses 3 primeiros graus de liberdade, e esse movimento para frente, para trás, de rotação também, que me permitem, na verdade, inverti, perdão, a translação, né, desses movimentos, e a rotação, que dariam esses 3 graus de liberdade, 6 no total. Então, esse Professora nível Milene, Sim, desculpe interrompê-la, mas é que sua apresentação não está no modo full screen, e aí algumas figuras, algumas coisas ficam um pouco pequenininhas. Tá. Interessante. Muito obrigada por ter me avisado. Eu deveria estar compartilhando a correta. Tu havias comentado que, como está numa tela só, provavelmente não está vendo que a gente tem. Deixa eu fechar a outra aqui, para evitar esse tipo de atrapalho. Muito obrigada. Deixa eu fechar só. Já parei de compartilhar e vamos ver se agora eu vou fechando ela aqui. Exatamente, eu estou numa tela só. Então, deixa eu ver. Vou fechar aqui, eu já mostrei. Deixa eu fechar isso. Ok. De novo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou... Só um minutinho, estou só entrando aqui de novo na área que eu quero. Você me fala se está correto agora, tá? Deve ser essa aqui. E agora? Perfeito, agora está full screen. Poxa, obrigada. Era o viewer, estava mostrando uma coisa diferente. Então, perfeito. Então, eu espero que vocês consigam ver, mas essa é a ideia. Então, o objetivo da gente é um 6DOF, ou seja, um 6 graus de liberdade, onde você possa entrar nessa cena e você pudesse interagir com ela como se você estivesse no mundo real, não diferencial. E eu fui atrás um pouco também, sendo da comunidade de qualidade de experiência, do que seria essa definição de imersão, né? E para nós, a definição de imersão, e eu tirei essa definição, inclusive fiz questão de deixar no inglês, eu tirei do white paper do Qualinet, que foi lançado há alguns poucos anos, inclusive, e a definição que a gente coloca da comunidade de qualidade de experiência é que essa imersão vai se referir ao grau com que a mídia, que o cenário imersivo, né, consegue, vamos dizer assim, envolver o sistema perceptual humano de maneira, né, que esse estímulo consiga envolver a gente de forma que bloque o estímulo, vamos dizer assim, externo e permita que a gente tenha aquela sensação de estar no lugar, de estar se considerando imersivo. Essa, mais ou menos, a ideia. E a gente tem, hoje, tecnologias imersivas das mais diversas, né? Então, a realidade virtual, a realidade aumentada, vamos dizer assim, algum nível de 4K, light fields, né, campos de luzes, nuvens de pontos, point clouds, o 360, que é um pouquinho mais atrás, como o professor mostrou anteriormente, e essa é a ideia, né? E aí eu tenho umas dimensões que eu achei bastante interessante, eu devia ter colocado dimensões P, porque P dimensões fica parecendo que é um número de dimensões, mas a gente fala de presença, que coisas que a gente deve considerar quando a gente está checando se essa mídia é imersiva. Presença, perspectiva, proximidade, ponto de vista, participação e posição. Então, todos esses são critérios que a gente analisa ao considerar essa imersão. E eu coloquei aqui, antes da gente começar, exatamente o que é que eu chamo de qualidade. Na minha cabeça, eu separo duas coisas muito separadas. Uma coisa é a qualidade do sinal que está chegando e como esse sinal, que é um sinal físico, é percebido pelo usuário.
que vai fazer uma avaliação desse sinal, tá? Então, isso é uma coisa, vamos dizer assim, extremamente, digamos assim, um pouco menos subjetiva, né? Claro que tem um grau de subjetividade do conteúdo, da pessoa e do conteúdo, mas um pouco mais subjetivo e com mais aspectos de exploração ainda de ambiente e de outros fatores que eu vou comentar, especialmente para a mídia imersiva, tá a qualidade de experiência, né? De experiência, que seria o grau de prazer, né? Ou aborrecimento, que eu acho que não é uma boa tradução, mas vamos lá, o melhor que eu achei, que um usuário, vamos dizer assim, percebe ou sente quando experimenta um certo, vamos dizer assim, aplicação ou serviço. E no caso aí da mídia imersiva, tá? Então, é importante dizer que essa expectativa de prazer ou aborrecimento está relacionado com a própria experiência ou expectativa desse usuário com relação àquele serviço, àquela experiência, sabe? E também é afetado pela personalidade do usuário e pelo seu estado atual. Isso a gente não pode, vamos dizer assim, levar em consideração. No caso da mídia imersiva, a gente tem um fatorzinho a mais. A gente tem sistemas que usam realidade aumentada ou realidade virtual, e aí é muito mais difícil separar o contexto dos fatores do sistema. Tá? E quando eu falo dos fatores do sistema, eu estou falando da banda, eu estou falando do display, do monitor, do conteúdo, mas o contexto do usuário e da própria, dos setups que afetam a percepção visual de imersão tem um impacto enorme na qualidade de experiência, tá? Em termos do usuário, vamos dizer assim, a gente considera a sua acuidade visual, a sua acuidade auditiva, mas não apenas. Lembrando que cada um tem uma capacidade própria de visualizar, por exemplo, 3D ou 360, algumas pessoas se sentem mal, e as degradações, por exemplo, podem afetar exatamente essa nossa percepção. Tá? Então, um problema muito grave em mídias imersivas é quando a gente tem uma assimetria desses sistemas, uma degradação de um lado apenas, e isso pode gerar problemas muito graves de enjoos, a pessoa se sente mal, sudorese e tudo isso. Então, o caso da mídia imersiva é efetivamente um caso bem mais complicado, né? Então, como a gente sabe, vamos dizer, eu vou fazer um caso bem interessante. Tem pessoas que assistem vídeo 360 graus, por exemplo, é o mais claro, não sentem nada. Tem outras pessoas que não conseguem mais do que alguns minutos e começam a se sentir. Tem pessoas que não conseguem ver um 3D, né? E esse, vamos dizer assim, não é um público que vamos dizer, que pode ser ignorado. Mas essa é mais ou menos a ideia. Tá certo? Bem, então, quando a gente fala de qualidade de experiência, e é como eu falei assim, eu vou puxar um pouquinho uma bola para qualidade e não qualidade de experiência, por causa de todas essas dinâmicas da qualidade de experiência que são um pouco mais complicadas. Mas em termos de qualidade, a gente tem dois tipos de métricas que a gente chama. Uma é a métrica subjetiva, que significa, como até o professor estava apresentando antes, você apresentar vídeos para as pessoas e pedirem para elas julgar um atributo específico dessa mídia. Esse atributo pode ser a nitidez, pode ser o conforto, ele pode ser a qualidade, que é uma comum, claro, etc, etc. Basta que seja um atributo. Mas, no final, você tem um painel de pessoas e você obtém uma média de um comportamento médio. Isso é muito importante, é um comportamento médio. Outra maneira, você tem um algoritmo que fisicamente vai no sinal, mede esse sinal e tenta fazer essa correlação entre esses parâmetros do sistema, e aí do sistema, né, as variações que a gente tem, e essa qualidade. O objetivo é que essas duas métricas, que as métricas dos algoritmos, se pareçam com as métricas subjetivas, que são consideradas, vamos dizer assim, a nossa ground truth, ou seja, a nossa verdade, né, as mais precisas, tá? Um experimento é uma coisa muito semelhante a isso. Eu coloquei propositadamente um experimento, uma foto de um experimento que a gente já fez, simples, né? Que é simplesmente um monitor, um usuário, um tablet que ela está julgando aqui. Esse é um setup muito simples, de forma geral, até a gente faz em salas mais bem preparadas, com sistemas mais equiparados, mas esse seria um cenário comum, em que você tivesse, vamos dizer assim, um tablet e o usuário está assistindo aquele vídeo e está fazendo comparação. Nesse experimento, por exemplo, ela tinha que comparar as imagens que apareciam no tablet e dizer qual delas mais se parecia em termos de qualidade. Então, existe uma certa, o que a gente chama uma carga cognitiva aí, de dificuldade, de cansaço da pessoa, que aí a gente tem que sempre limitar. Bem,
As telas, de forma geral, são assim, né? A gente tem uma tela, ele pode ser feito online, como você está comentando, muito popular. Inclusive, a gente tem desenvolvido e trabalhando em técnicas de estatística que melhorem isso, porque o crowdsourcing, né, que é você fazer um experimento online, utilizando crowdsourcing, tem seus desafios, especialmente para conteúdos imersivos, 4K, HDR, então não é óbvio, mas tem sido estudado com bastante força. E o nosso objetivo realmente final é obter uma métrica de qualidade física, né? Algo que eu pudesse colocar no meu sisteminha e eu pudesse, vamos dizer assim, ter no receptor ideal. Esse seria o meu ideal. Que tipo de métrica? Na verdade, existem 3 modalidades de métricas de qualidade. Então, nós temos a nossa conhecida, amiga e velha conhecida, que é o PSMR, ou seja, o erro médio quadrático, né? E o erro médio quadrático, perdão. Em que você pega os dois sinais, subtrai um do outro, tira o quadrado, esse é o erro médio, tira a média total, você tem o erro médio quadrado. Essa é uma métrica, porque você usa o original e a imagem degradada, a gente chama essa métrica de completamente referenciada, full reference, com referência, né? Porque ela exige os dois. Isso nem sempre é possível, porque às vezes, por exemplo, imagine que você está transmitindo um conteúdo pela internet, então é difícil às vezes você ter acesso a qual for o original. E daí que surgem as métricas sem referência nenhuma, as métricas cegas, em que você tem apenas o conteúdo de teste, né? E nele você tem que, vamos dizer assim, estimar uma métrica, preferencialmente que bata com o que as pessoas disseram daquele conteúdo, né? Uma pessoa diria, para dizer verdade, perdão. E aí você tem, esse seria o nosso ideal. Meio caminho do meio, você consegue mandar alguma coisa para um canal lateral, talvez embutido na imagem, de forma que ajude a métrica sem referência, que é um tipo de desafio maior. Bem, as métricas, o que a gente quer seja ela uma métrica subjetiva, um MOS, né, que é Mean Observer Score, ou seja, um score médio dado pelos observadores, ou se for uma métrica de qualidade, o que a gente quer é que ela mostre essa escala, que a gente mostre, vamos dizer assim, uma qualidade passando realmente de uma qualidade melhor até uma qualidade menor, e ela tem esse comportamento, digamos assim, não necessariamente linear, mas que faça sentido com o que a gente está vendo, tá? Uma métrica extremamente famosa é o SSIM, que é uma métrica do professor Alan Bovik, lá do Texas. Essa métrica, inclusive, é disponível para você baixar, além de várias outras métricas do grupo deles. E aí, eu vou até aproveitar e responder alguma coisa no site do professor Bovik, tem uma série de bancos de dados, especificamente alguns de qualidade, tanto de vídeos quanto imagens, que podem ser baixados, alguns vêm com mapas de saliências, então tem uma diversidade enorme para quem quiser brincar um pouquinho com isso. Bem, mas a gente está falando de mídia imersiva, né? Então, como é que eu vou chegar lá? A nossa primeira, eu acho que tentativa, uma das primeiras, para não dizer assim, de mídia imersiva, foi o 3D, né? Que não é uma coisa nova, né? Vamos dizer assim, começo do século passado, a gente estava experimentando um pouco. E aí, vamos dizer assim, a gente já sabe que não foi com tanto sucesso. Mas o 3D continuou a evoluir por essa década, né? E evoluiu bastante. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, a gente teve um grande hit, que foi o Avatar, né, que foi esse filme, e eu até estava lendo, né, que vão lançar uma nova versão, aparentemente a ideia é que não se use óculos, vamos ver como é que vai ser, mas existe, vamos dizer assim, de certa forma, para o usuário, para o entretenimento, esse interesse em mídia imersiva. É isso que esse filme e outras tentativas mostraram, apesar de que os usuários não gostam muito da ideia do óculos, né? Essa é uma resistência ao óculos. Eu diria que é uma preguiça, né? É uma preguiça de você colocar muitos dispositivos. Mas o 3D foi essa primeira sensação ou talvez uma das, né? Não vou ser tão definitiva, mas essa primeira sensação de que você poderia ter uma experiência no cinema ou em casa mais imersiva, com mais informação. E o áudio também, não vamos esquecer do áudio, né? O áudio não só estéreo, 7.1 e quantos mais, dando essa sensação de você estar mais imerso na cena. Bem, eu coloquei isso aí, eu acho que ele não vai trocar, mas essa imagem devia se mexer um pouquinho, como eu mudei de PDF, ele não vai se mostrar, essa imagem se mexia um pouquinho, e eu queria mostrar essas duas câmeras
uma bem mais profissional e uma pequenininha com cima, né? E o seu celular de hoje, né, que você tem, que tem mais de 2 lentes, então você pode, sim, gerar uma imagem simples de 3D com a maior facilidade. Então, isso é o quão perto a gente, o quão popular esse tipo de aplicação virou realmente. Fazendo um comentário, em termos de dados, que isso interessa a gente, o 3D exige que a gente tenha, além de as 2 vistas, ou a vista e o mapa de profundidade, né? E isso já começou a representar um aumento de dados, um desafio, novos codificadores, novas, vamos dizer assim, novas experiências. Em termos de qualidade, em relação ao 3D, a gente tinha que avaliar não apenas, vamos dizer, a qualidade das 2 cenas, não bastava eu chegar e medir a qualidade de uma cena, da outra cena e juntar. Eu preciso também analisar o quão, vamos dizer assim, como essa disparidade afeta o usuário e se ela está de boa qualidade. Então, já com 3D, que é uma coisa ainda muito anterior a nuvens de pontos, a gente tinha já essa dificuldade inerente. Bem, hoje a gente está entrando em mídias mais imersivas. Eu coloquei aqui alguns exemplos dos dispositivos de cabeça mais comuns que são usados não apenas para nuvens de pontos, como vídeos 360 graus, ou até mesmo light fields especificamente, tá? Isso é interessante, eu particularmente acho interessante, porque quando eu penso que o 3D, vamos dizer, uma das coisas que talvez contribuiu para ele não ter se tornado tão popular é o óculos, a gente está nesse retorno ao óculos, nesse retorno ao dispositivo, e eu sempre me pergunto o que mudou, né? O que mudou é algo a mais para oferecer nessa nova mídia. Então, 360 graus, por exemplo, como o professor falou antes, ele tem apenas 3 graus de liberdade. Então, você tem uma câmera que filma a cena por dentro, e isso é uma grande diferença do que eu vou falar em seguida do point cloud, e você consegue ver a sua cena em volta. A maioria da gente já colocou um HMD ou já examinou uma cena, pelo menos no computador, vendo 360 graus. Mas a ideia é novamente, de passar esse sentimento que eu estou imersa dentro da cena. O problema dessas câmeras e dessa experiência imersiva, no caso 360 graus, vamos dizer, exceção às câmeras, né? Em boa parte, é que esse sentimento, esse 360 é um pouco diferente da nossa noção de, vamos dizer assim, de imersão mais natural, mais no sistema, e isso causa alguns problemas. Mas antes de eu falar disso, eu vou voltando aqui, vou voltar um pouquinho na câmera. Então, vocês observem, né, que a maioria das câmeras, algumas as melhores, as mais antigas, tem várias câmeras, um conjunto de cada ângulo, e a consequência disso é que você está gerando uma quantidade de dados bem maior. Então, vamos dizer, o 360, a gente já começa a não, assim, o vídeo, vamos dizer assim, não fica legal, e eu vou usar essa frase assim com um pouco de cuidado, mas alguma coisa como 4K começa a ser mínimo, porque a cada momento você tem na sua cara, bem aqui, e vamos dizer assim, na frente desse vídeo, uma quantidade pequena do vídeo. E isso também, e esse é um dos problemas. Tanto esse vídeo aqui, que está na sua cara, e a gente tem algo em qualidade, deixa eu colocar aqui, que é esse gráfico que eu estou mostrando aqui, essa distância ótima, é justamente, vamos dizer, está demonstrando isso. Se você está sentando bem próximo da sua TV, a sua exigência de qualidade e resolução é maior, e se você está se afastando um pouco, vamos dizer, naturalmente, você não vai ver tudo. Então, imagine se seu display está aqui um pouquinho bem na sua frente, não só você tem uma exigência de qualidade melhor, porque senão você vai ser capaz de ver muito dos defeitos, mas ainda tem a questão de que aquele display é só um pedaço pequeno, 20%, vamos dizer assim, do total da esfera que engloba o usuário, né? Então, se a gente voltar aqui, né, deixa eu ver aqui nessa esfera, então você teria, vamos dizer assim, um quadrado aqui, em que é onde você está olhando no momento, mas todo aquele conjunto, em tese, teria que ser enviado. Claro, não é assim que é feito. De forma geral, esses vídeos são cortados em pacotinhos e vai se fazer, vamos dizer, uma predição de onde o usuário poderia estar usando ou uma área de região para permitir, porque seria um estrago realmente voltar a isso. Então, para uma imersão total, ela vem a nosso primeiro pré-requisito. Eu preciso de uma alta resolução. Caso contrário, eu vou ter problema, né? Especialmente em desse sinal. Problema do 360,
eu vou avançar um pouquinho para o 6DOF, é que essa quebra do que seria a nossa realidade causa enjoos, sudorese, alguns problemas, especialmente movimentos que não são muito naturais para a gente. Vamos dizer, eu vou falar um pouco de mim, por exemplo. Eu tenho graves problemas com os movimentos, vamos dizer, que são verticais, eles me causam um enjoo. Então, não só esse, então, a experiência do 360 é ainda assim limitada. É limitada nesse sentido porque ele não é natural, completamente natural para a gente, né? Então, é por isso que a gente fala em outro tipo de mídia e como evoluir do 360 graus. Claro, eu já estou falando para vocês que o 360 tem muitos dados, a coisa vai piorar um pouquinho, né? Bem, então, antes de eu falar das light fields, dos pontos claros, das nuvens de pontos e dos campos de luz, eu vou falar um pouquinho de uma função, a função planótica, que é simplesmente uma formulação matemática que permite representar um modelo de luz em uma cena. Então, essa função que está escrita aqui como P de x, de y, de z, que são as coordenadas espaciais, de θ, de φ, que são justamente a direção do ângulo que você está visualizando na cena, o T, que permite a representação do vídeo, né, em tempo, e inclusive do comprimento do ângulo, é um modelo extremamente genérico, que permite que a gente represente não vou dizer qualquer coisa, mas uma quantidade muito grande de opções de modelos de mídias, tá? Então, essa é uma função, né, interessante para a gente poder modelar o sistema. Então, coloquei alguns exemplos aqui, por exemplo, se você está representando imagens em preto e branco, na verdade, em tons de cinzas, né? Eu tenho tempo fixo, eu tenho um comprimento de onda apenas, e eu não tenho dados angulares, ela é estática. Então, você só tem o X e o Y e uma intensidade. Se eu tenho imagens estáticas, coloridas, as nossas, né, comuns fotografias, eu tenho tempo fixo, mas eu tenho 3 comprimentos de ondas e eu não tenho dados angulares. Então, eu aumentei um pouquinho na minha dimensão aí. Se eu tiver um vídeo colorido, né, eu tenho tempo variável, o mono aí é porque ele não é 3D, né? Eu tenho 3 comprimentos de todos, mas eu não tenho, novamente, esses dados angulares que permitem essa posição, essa visualização da posição do objeto e do ângulo, né? Vídeo estéreo colorido, tempo variável, 3 comprimentos de ondas, 2 perspectivas angulares. Aí eu já consigo ver um pouquinho desse espaço, tá? E aí, se eu tiver um arranjo de câmeras coloridos, tempo fixo ou não, aí vai depender se é um vídeo ou se é uma imagem, eu posso ter os comprimentos de ondas, dados angulares e múltipla exposição de 2D, que é uma sensação de imersão bem maior. Bem, tudo isso que a gente está vendo, né, essas possibilidades, falam em uns cenários de aplicações muito interessantes, como entretenimento também, mas também aplicações em educação, em saúde, as mais diversas, mas é essencial que a gente esteja o sistema, não apenas a transmissão, os dados, a memória, mas os displays com uma extrema qualidade para que a gente tenha uma boa qualidade de experiência, tá? Então, perguntas e desafios para a gente. Como é que a gente oferece essas 6 DOFs, né? Como é que a gente consegue, nesse caso, implementar isso? Qual o melhor modelo de representação de dados para essas experiências? Como é que então, o MTEG, o JPEG tem trabalhado bastante disso. Como é que eu projeto algoritmos de compressão que levem em conta essas mídias muito mais avançadas, tá? Em termos de renderização, se eu estou gerando esses objetos no espaço, como é que eu projeto uma renderização de forma que eu atinjo essa imersão de forma transparente, que ela não falhe e que, vamos dizer assim, deixe vazar o sistema, vamos dizer assim, real, né? Que eu estou num sistema virtual. E no meu caso em particular, como é que eu tenho uma qualidade de experiência boa? Como é que eu evito enjoos? Como eu evito mal-estar? Como eu faço que aquela pessoa possa ficar naquela experiência por um tempo maior sem perceber? Como é que eu garanto essa qualidade especificamente? Aí eu vou falar para vocês aqui de dois tipos de imersão. Eu vou focar mais no point cloud, mas eu estou trazendo um pouquinho a abordagem também do light field, só para vocês verem. Então, o light fields, os campos de luz, é uma abordagem baseada em pixels, né? Então, aqui eu tenho alguns exemplos de câmeras, tem um pouco exagerado, em que você vê várias câmeras em torno desse carro, e provendo, vamos dizer, várias vistas desse carro, vamos dizer assim, e profundidades, mas também uma câmera que
por um tempo ficou até muito popular, aquela Salon Mix aqui, que é bem interessante. Então, existem algumas câmeras aqui. A ideia aqui é que você tem várias, é como se pensa no 3D, que a gente tem duas câmeras e você tem uma visão de profundidade. Nesse caso, eu tenho uma matriz de câmeras e eles me permitem que eu tenha vários ângulos de visão dessa câmera. Melhor do que isso, eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu parar aqui rapidamente, só um minuto. Eu vou compartilhar um outro videozinho, tá? Deixa eu ver aqui. Só um minuto, gente. Como eu acabei fechando tudo, né? Aí eu fechei também o vídeo aqui. Deixa eu aqui. Pronto. Vocês me avisam se vocês estão vendo bem. Eu peguei esse vídeo, né, um vídeo popular, e esse é um light field, exatamente. Então, você consegue ver que foi feito um vídeo, e você consegue ver nesse vídeo aqui a pessoa observando a cena, né, com a sensação, quase como se você, eu penso assim, quase como você estivesse numa janela e você tivesse, né, a diferença é essa, né, a sua profundidade, capacidade de profundidade aqui é um pouco limitada, mas você consegue observar a cena com um sentimento extremamente mais imersivo do que no caso, vamos dizer assim, seja do 360 ou vamos dizer, algumas das versões de 3D que a gente viu. Então, esses campos de luz é uma das versões de mísseis imersivos que a gente tem trabalhado, mas a gente tem que dizer que elas têm recebido menos atenções do que as mídias de, por exemplo, em nuvens de pontos, que eu vou falar agora em seguida. Deixa eu continuar um pouquinho aqui. Deixa eu só colocar de novo aqui. Só um minutinho. Deve ter ficado bom, né? Eu imagino. Né? Muito bem. Então, um grande interesse meu nesse momento é justamente as nuvens de pontos. E nas nuvens de pontos, a gente passa desse formato de pixels, né, onde eu estou essa representação e até forneço mudanças, etc., para os voxels, onde eu tenho pontos ou regiões no espaço representando esse objeto. É isso que essa imagem está representando aqui, tá? Então, essa nuvem de pontos, né, que a gente está chamando, eu estou referindo, quando vocês verem o nome PC, vem de Point Cloud, que é o que a gente está representando, é justamente esse conjunto de pontos, né, em que no espaço que a gente está com que tem uma posição associada de coordenadas, mas além disso, esse ponto a gente pode ter vários atributos associados a ele. Eles podem ser a cor desse ponto, podem ser as normais desse ponto da superfície, pode ser a reflectância, desculpa o rima aqui, etc. Tá? Então, as nuvens de pontos, elas têm dados tanto da textura, vamos dizer, da cor, mas também de profundidade. Então, ele permite essa imersão. Esse voxel, por outro lado, pode corresponder na captura original a mais de um ponto, dependendo da precisão que eu divido. E aí entra um pouco da importância da renderização em cada dispositivo, né? Certo? Bem, então como é que eu capturo, né? Existem, se vocês procurarem por nuvens de ponto, eu percebo que na internet vocês vão achar que a maioria das capturas que vocês vão achar vão ser os métodos ativos, né? Usando lasers ou fontes de luz, por exemplo, infravermelho, lasers, e que justamente refletem essa luz desse espectro, essa luz retroespelhada e mede essas distâncias entre os objetos e sensores. Então, deixa eu colocar, essas nuvens de pontos aqui foram geradas por esse tipo de método. Eu tenho focado mais nos métodos passivos, né? Em que eu tenho múltiplas câmeras. Eu peguei essa imagem aqui do CWI, que é lá da Holanda, que é um laboratório, e eles acabaram de divulgar um banco de dados, um dataset, que foi no MMC agora nesse ano, e o banco de dados tem várias dessas point clouds de pessoas, de objetos, e está bem interessante, e você observa que nessas figuras, que a gente tem múltiplas câmeras aqui, que estão capturando o meu objeto, e a gente está fazendo essa triangulação
espacial para tentar justamente inferir essas diferenças entre os diferentes. Para quem está interessado, você pode entrar lá e dar uma olhada. Eu sei que não é fácil seguir aqui do link, mas dar uma olhada explicitamente nesse tipo de câmera. Aquele exemplo que eu mostrei no começo, da Intel, eles têm 38 câmeras nos estados, em cima, né? E eles fazem a triangulação. Então, eu dei uma olhada no sistema deles, que eles divulgam no site, né? Ou seja, sem muita tecnologia, eles têm 38 câmeras e 38 servidores e processadores para gerar aquelas imagens, né? E, não vou dizer, e eles têm que estar processando todo o tempo, porque, vamos dizer, que se acontece algum tipo de evento, você não pode, vamos dizer assim, demorar muito para mostrar um repeat ou alguma coisa assim. Eu não sou a melhor pessoa para falar dos esportes, mas enfim. Mas aí eu queria mostrar também alguns exemplos do que a gente tem brincado um pouco no laboratório. Essa é uma aplicação de point clouds em que você coloca no celular e a pessoa está sendo filmada, você vê, né, vamos dizer assim, essa interação, essa brincadeira, um pouco Pokémon, né, de certa forma, né, da Point Cloud é a interação, e você também pode ver a nuvem de ponte no seu próprio monitor e interagir com o objeto. Não é a mesma experiência, a experiência realmente no display de cabeça é outra, mas, de certa forma, é uma interação, por outro lado, rápida e bem interessante, funciona bem interessante. Muito bem, acho que eu estou mais ou menos no tempo. Muito bem, então, como é que anda o estado da arte em qualidade dessas mídias imersivas, né? Especialmente em nuvens de pontes? Uma coisa, para mim, também clara, os point clouds têm sido as mídias imersivas, as nuvens de pontes, das mais populares. Eu diria até, não sei se totalmente justo ou não, mas a verdade é que eles têm sido extremamente populares. Já como eu comentei, os campos de luz, as light fields, não têm recebido tanta atenção nesse momento, mas no MPEG, no JPEG, os point cloud já têm o seu padrão para aferição de qualidade, para compressão. Eu não vou dizer que ele é otimizado, ele é bastante lento, né? Os dois que são disponíveis, né? São duas técnicas separadas, mas eles têm recebido bastante atenção e realmente a tendência é que essas técnicas sejam aprimoradas e melhoradas. Do meu ponto de vista, o que tem um efeito direto, vamos dizer, nesse estudo das qualidades. Por exemplo, hoje a gente tem vários bancos de dados que vocês conseguem já baixar, mas nem todos têm medidas do usuário. Nem todas dos bancos de dados vêm com uma notinha associada sobre como o usuário, o que o usuário achou daquela imagem. Então, em particular, para mim, isso é um dado importante ao tentar projetar métricas de qualidade. Eu estou citando aí exemplos de 4 bancos, não estão com referências, mas quem quiser eu dou a referência dele, só porque realmente fica um pouco mais difícil, mas uma é de um colega aqui da UNB, com uma colaboração do EPFL, o Ricardo, mas o Torlig é um aluno dele, então ele fez um experimento que tem alguns conteúdos, eu acho que são 3 figuras humanas e objetos, e foi basicamente JPEG, aí veio um segundo banco de dados, o Alexio, que é do grupo lá, do europeu, que já tem um conteúdo, já um pouquinho mais de conteúdos, e, mais importante, testa os dois padrões de codificação que estavam sendo desenvolvidos, que já foram oficializados, padronizados pelo JPEG para Common Clouds, que é o VPCC e o GPCCC. Tá? Mais recentemente, o grupo do MPEG lançou um ou outro banco de dados. Esse é interessante porque já tem algumas variações em relação ao anterior, mas esse D4 do Yang é um dos que a gente tem um pouco focado um pouquinho, porque ele tem vários tipos de distorções e uma quantidade de conteúdos maior. Eu vou tentar explicar por que isso é importante para mim. Então, aqui eu tenho só um desenho das várias nuvens de pontos que a gente usa, né? Então, a gente tem para quem já está trabalhando, já estão acostumados com esse modelo, mas é o Red Dress, Soldier, o Ricardo aqui, etc. E esses conteúdos são bons, mas a gente tem, por exemplo, hoje uma falta de vídeos, por exemplo, de nuvens de pontos, muitos não têm um movimento, não são tão interessantes, mas eles têm a grande vantagem desses bancos de dados que existem, eles têm a métrica. Eles têm os MOS, os scores do MOS, que é interessante, tá?
Bem, e isso para a gente é ouro no desenvolvimento das qualidades objetivas. Então, por exemplo, eu mostrei lá atrás as métricas de qualidades subjetivas que a gente tinha uma tela. Para o caso da comida imersiva, eu tenho algumas opções. Eu posso fazer a pessoa assistir num dispositivo de cabeça ou assistir no monitor e analisar. Tem alguns cuidados que eu tenho que fazer aqui, quando eu aproximo ou desaproximo, eu mudo a renderização, e isso tudo vai afetar. Mas esse daí é um exemplo de uma tela que o meu colega utilizou aqui justamente para fazer um experimento. Uma vez que eu tenho isso, o que é que me importa ao projetar? Seja uma métrica de qualidade, seja um dispositivo de compressão, o que me importa é eu dizer assim, eu quero calcular o quão os resultados que a minha métrica objetiva tem estão correlacionados com o que as pessoas disseram para mim que ia ser a minha métrica, vamos dizer assim, a minha qualidade. Então, eu uso esses coeficientes que são chamados Spearman Ranking, o Pearson e até o erro médio quadrático aqui do fitting, né? Justamente para dizer o quão bom. Quanto mais próximo essa métrica é igual a 1, mais eu digo que o meu desempenho está bom da minha métrica. Então, um pouco de esclarecimento. Então, que métricas a gente tem? Hoje a gente tem algumas métricas com Deep Learning, hoje a gente tem algumas métricas com Feature Engineering, que são bem populares, mas vocês observam que todas essas métricas aqui que eu falei para vocês têm um problema grave. São conteúdos pequenos, né? Mesmo que você tenha aí, são 6, 8, 9, nada que permita, por exemplo, um treinamento de um algoritmo de aprendizado profundo, porque em termos de qualidade, isso é sempre um pouco complicado, porque exige que eu fizesse um experimento de volumes enormes. Então, isso ainda, por mais que exista, usando o transfer learning, alguma coisa, não é ainda alguma coisa que tenha um desempenho ainda tão bom. Bem, aí eu vou explicar, para simplificar um pouco a minha comparação, eu vou explicar as métricas objetivas estudadas pelo MPEG, tá? Essas métricas objetivas são simples. Você pode até dizer que elas são métricas de dados, né? Quando eu falo uma métrica de dados, são métricas do sinal, como é que esse sinal se compara um com o outro, sem grandes, por exemplo, vamos dizer assim, elaborações sobre como aquele sinal em particular é percebido pelo usuário. Isso a gente, né, nesse começo, é esse, vamos dizer assim, mais ou menos o estado da arte que a gente tem. Então, existe, aqui eu estou plotando nesse gráfico, um ponto, esse ponto A aqui está representando, vamos dizer assim, a nuvem de pontos, com vários pontinhos vermelhos aqui, de referência. Então, você teria pontos no espaço aqui A, vários pontinhos vermelhos, esse é o seu original, vamos dizer assim. E os pontos azulados aqui seriam, vamos dizer, o B seria o ponto de referência, o point cloud, ou a nuvem de ponto de teste. Então, uma das métricas que a gente faz, ela faz a comparação ponto a ponto. Ela pega, por exemplo, vamos dizer assim, o ponto que eu quero medir, que é o BK, acha o ponto mais próximo na outra nuvem de ponto, e aí o desafio do point cloud, né? Você tem uma nuvem de ponto aqui de referência, uma outra nuvem que você processou, e não necessariamente os pontos estão batendo nas mesmas posições, eles podem estar um pouquinho, né, separados. Então, quando eu for implementar isso, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso fazer esse match, né? Eu preciso fazer esse casamento. Então, por exemplo, uma das coisas é achar esse próximo e você vai e mede uma distância entre esses dois. Essa distância entre esses dois essa distância entre esses dois pode ser usada com qualquer métrica de qualidade específica, né? Deixa eu ver aqui. Vocês estão ainda me ouvindo? Desculpa, meu vídeo congelou aqui, fiquei um pouco preocupada. Estamos ouvindo, o vídeo realmente congelou. Tá, deixa eu ver se eu consigo. Tá, vamos deixar, deixa eu só ver aqui, rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo, né? Deixa eu ver se eu consigo consertar, tá, gente? Desculpa, só. Parece que eu estou... Congelou mesmo. A apresentação e o áudio parecem normais, realmente só o vídeo parece congelou. Né? Ah, tá aqui em cima. Deixa eu parar o vídeo, isso às vezes adianta. Né? Não voltou. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar sem o vídeo, se vocês não se importarem, né?
E aí, quando a gente tiver na pergunta, para não perder tempo, né, para não terminar, e aí, se for o caso, eu falo para você, eu conserto um pouquinho, tá? Bem, então, essas métricas aqui, elas procuram achar a posição entre as duas métricas, e entre essas duas posições, ela usa uma métrica de distância para calcular essa métrica. Então, essas point to point, ou ponto a ponto. Existe também o que a gente chama ponto ao plano, em que você pega, vamos dizer, a mesma coisa, acha o ponto mais próximo aqui, na nuvem de ponto de referência, e você projeta essa distância, tá vendo? Essa distância aqui, que é o V, né, que é o mesmo aqui do anterior, do E, você projeta nessa direção aqui, no normal de ponto de referência aqui, da ponto de cloud de referência aqui. Então, essa é ponto para o plano, né? E, finalmente, plano to plano. Então, aqui, por exemplo, observa, você tem esse ponto B, e aí você tem uma normal aqui. Muitas vezes, inclusive, essas normais não estão disponíveis, né? Mas a gente tem que calcular, mas é o melhor que tem. E aqui eu tenho uma outra normal em relação a B. Então, aqui eu vou calcular esse θ aqui, que é esse ângulo entre essas duas normais, dos dois pontos que eu estou me referindo, né? Essas duas normais e para calcular essa singularidade angular entre esses dois pontos. Então, você veja, né? São pontos, são métricas muito relacionadas aos dados, como eles estão sendo apresentados explicitamente, tá? Bem, como é que eu posso usar? Com relação às distâncias, eu posso usar uma distância de métricas qualquer que eu escolher, um MSE, uma PSNE, um Hausdorff, são todas medidas. Eu posso escolher representar as cores em formatos diferentes, RGB, CBCR, LAB, o que você quiser. E eu tenho uma outra abordagem que eu posso tomar para a métrica e dizer assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou projetar essa nuvem de pontos em 6 direções, criar 6 faces de um cubo de 6 imagens, e aí eu vou usar métricas comuns, MSE, SSIM, todas que vocês quiserem nessas projeções específicas, tá? Então, eu queria apresentar para vocês um trabalho que a gente fez nesses últimos 10 minutos, que é justamente usando operadores de textura, né? Então, o operador que a gente usou nesse trabalho específico é o LBP, ou seja, o padrão de textura em que você pega o ponto do centro de um pixel aqui e você compara esse pixel central aqui com as laterais, com os pixels laterais, e de acordo, se ele for menor, você atribui uma saída 0, se ele for maior, você atribui uma saída 1. Então, e aí eu posso variar o tamanho desse raio, o número de pontos. O LBP é um clássico, né? Claro, em visão computacional, em processamento de imagem. Então, ele gera, no final, um valorzinho representando essa vizinhança aqui do meu pixel, a comparação desse pixel central com esse. Então, dá para usar isso para nuvens de pontos, tá? O primeiro ponto é definir como eu vou fazer essa vizinhança, tá? Como eu vou representá-la. Então, aqui a gente representou uma vizinhança de 8 pontos, dos 8 pontos dos voxels mais próximos do voxel central, que é esse em vermelho. Uma vez que eu represento, eu faço a mesma comparação. Eu vou lá no pixel e comparo cada um desses valores com esse e represento esse voxel. Isso não é necessariamente uma novidade. Outros, vamos dizer assim, outros operadores similares já foram feitos nesse sentido. Mas a ideia aqui é que você obtém os seus pontos, né, de referência, tanto para a referência quanto para o teste. Voxel Elise, ou seja, né, aqueles pontos, se define o tamanho do voxel dessa renderização, gere esses mapas de atributos com um LBP, compare as estatísticas, né, compara as estatísticas desses operadores, calcule a distância e aí obtenha uma predição da qualidade. Com relação ao efeito de voxelização, só quero comentar que isso tem um grande efeito na visualização, né? Então, você pode ter um ponto no espaço, e esse um ponto no espaço, dependendo de que tamanho você defina a área que você vai pegar, pode ter vários pontos e você tirar uma média, ou você pode ter um ponto só, tá? Mas o que é também curioso é que, dependendo se a nuvem de pontos for comprimida ou não, o efeito final da voxelização pode ser bastante diferente. Isso é uma coisa que a gente percebeu quando a gente estava brincando com essa voxelização e a compressão com vários níveis, tá? Bem, e aí a gente usou
os dois tipos nesse trabalho de LBPs, o LBP clássico. Então, eu vou tentar aqui mostrar que aqui você tem um pixel central, então esse pixel central eu vou comparando, aqui eu estou só colocando que eu estou comparando, por exemplo, ele com 57, a diferença dá um número negativo, portanto o valor aqui que eu gero é 0, comparo ele com 200, a diferença é -1, o valor é 0 novamente, deixa eu pegar um positivo aqui, ele com 230 está aqui em cima, e aí ele dá um positivo, e eu gero esse número inteiro aqui, e gero um valorzinho só. Um outro proposto pelo Rafael, meu aluno do doutorado, foi o LCP, que ele faz uma coisa um pouco diferente, né? Ele simplesmente pega esses valores das vizinhanças, faz uma quantização aqui bem pesada, né? Você vê, você está dividindo por 32 e pegando aqui a aproximação, você obtém esses valores aqui de 0 a 7 aqui, tá vendo? E aí depois eu vou e conto quantos valores de 0 a 7 eu tenho. Então, se, por exemplo, naquele valor especificamente, por exemplo, 1 aqui, né? O valor 1 aqui aparece um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, beleza, então eu tenho 1 aqui. Se eu tiver um valor 6 aqui, o 6 aqui, né, aparece só uma vez, ele aparece aqui 1. Mas ele não pega o número total, ele só pega se ele existe ou não. Então, o que isso significa de um ponto de vista prático? Se eu tiver valores, vamos dizer assim, parecidos, né, com relação ao meu, pequenos ali em torno do meu, vamos dizer assim, do meu pixel central, eu vou ter um valor total aqui do label bem grande. Se eu tiver uns valores maiores, diferentes, eu vou ter um valor maior especificamente. Então, se a gente plotar cada um dos operadores, e aqui eu coloquei o LBP, essas são 3 variações do LBP, a uniforme, a normalizada e vamos dizer, invariante a rotação, só para a gente ver o que acontece com eles à medida que a gente comprime. Então, à medida que eu faço da compressão alta, média ou baixa, você observa que o LBP, que esse aqui é o mapa do LBP, muda. E, interessantemente, o LCP também tem um desempenho bem interessante, mostrando aqui especificamente. As estatísticas, aqui eu tenho um histograma básico da imagem, essa imagem, mostrando a distribuição de cada uma. E uma vez de posse desses histogramas, que são as nossas estatísticas, nosso feature engineering, eu calculo essas distâncias entre os histogramas, né? Distâncias entre os programas e aplico um modelo de regressão para obter uma score de qualidade específica. Nenhum artigo que a gente publicou recentemente, a gente utilizou, vamos dizer assim, de maneira bem exaustiva, várias métricas de histogramas, né, algumas citadas aqui explicitamente, né, incluindo Chebyshev, Cityblock, Cosine, e vários métodos também de regressão, alguns aqui também, não vou dizer vários, mas falando 3 aqui, e para obter quais os modelos que a gente estava funcionando melhor. Eu peço desculpas pelo gráfico, vamos dizer assim, meio exagerado, mas eu queria só mostrar o que está acontecendo nos resultados. Nesse gráfico aqui eu tenho a correlação de Spearman, né? E aqui eu tenho o parâmetro do voxel. E o que a gente pôde perceber, e aqui para cada curva dessa é uma distância do histograma. Então, a gente percebeu, por exemplo, que não houve grandes mudanças em relação à medida que a gente usou, mas nos diferentes regressores obtiveram, eu só simplificando aqui porque a imagem é muito pesada, as diferentes regressores vão ter curvas semelhantes e que a gente também percebeu que, e aí uma surpresa para mim, que o valor da voxelização aumentava a correlação, inclusive esse resultado bate com um artigo do Alexiou recente sobre esse impacto da renderização na avaliação da qualidade, porque o problema é se a pessoa está usando, está dando aproximando, está dando zoom e está renderizando, a nota dela vai depender disso. Então, se esse aumento faz fator desse maior voxelização está aumentando a correlação, pode ter uma relação direta com as pessoas que estão assistindo o point clouds nos experimentos, tá certo? E uma das coisas que não alterou muito o desempenho dos operadores foi o número de vizinhos que a gente usou, tá? Então, de forma geral, eu peço desculpas pelas tabelas, mas esses resultados de qualidade são, assim, um pouco chatos de ler, né? Mas eu queria só colocar essas métricas aqui, são todas métricas ponto a ponto. Então, aqui eu tenho várias variações diversas, e aqui eu tenho os valores de correlação. E aí, para quem não é da área, um valor 0,8
de correlação é um valor decente, tá? Mas um valor 0,6, um valor 0,6 é um valor que já começa a sofrer um pouquinho, né? Então, essas são as métricas ponto a ponto. A métrica de Hausdorff tem, inclusive, um artigo de um ano e meio atrás, que mostra que ela obtém, de fato, desempenhos melhores, tá certo? Mas a gente não conseguiu, por exemplo, usando o RGB, a gente obteve resultados melhores. Esse é o primeiro banco de dados, que é o banco de dados lá do Torlig, que é do Queiroz. As métricas de ponto a plano não necessariamente funcionaram melhores, a gente vê aqui que os resultados estão, de certa forma, semelhantes. Essas são as métricas de plano a plano. Essas, sim, eu diria que tem alguns resultados aqui um pouco mais consistentes. E essas são as métricas de projeção, que, infelizmente, não tiveram bom desempenho, até mesmo em comparação às métricas do MTEC, que são simples, e esses são os nossos descritores, né? Então, a gente tem aqui uns descritores normalizado e uniforme funcionando bem, até melhor do que as outras métricas. Um desafio é esse banco de dados aí, porque esse banco de dados é um dos mais difíceis que a gente obteve, né? Então, a gente viu que as métricas, algumas das métricas mais clássicas, né, que são essas métricas aqui de cima, elas sofreram bastante. E já os nossos descritores, eles foram capazes de generalizar um pouquinho mais. Eu peço desculpa porque realmente, às vezes, em qualidade, essas tabelas não são as coisas mais emocionantes para apresentar em relação a isso. Bem, eu acho, eu me programei um pouco, né, para apresentar mais ou menos, terminar mais ou menos na hora, para dar um tempo um pouco para pergunta, espero que esteja ok. Então, o que a gente fez, eu introduzi um pouquinho esses conceitos de mídia imersiva, era meu objetivo descrever um pouquinho dessas limitações, e vindo da área de qualidade de experiência, que tipo de desafio a gente enfrenta e a dificuldade que a gente está tendo de medir qualidade de uma maneira mais efetiva. Então, o meu foco é nuvens de pontos, né, que é, vamos dizer assim, nesse caso, tem essa, vamos dizer assim, essa característica de permitir um 6DOF, uma imersão bastante grande, tá? Mas existem vários desafios, especialmente na formação de datasets que sejam, vão ser realizados. Algumas das métricas que a gente resolveu, que a gente produziu, são com LBPs. Existem, como eu falei para vocês, algumas com técnicas de machine learning um pouquinho mais avançadas, mas a gente tem um grande desafio dos bancos de dados, e existem algumas, uma grande maioria ainda é com bancos de dados, tá certo? Bem, para mim, uma das grandes desafios dessa área é o quanto realmente essas métricas são capazes de capturar a experiência do usuário, né? Você veja que esses são, apesar da gente ter falado de experiência, de jogo, isso, daquilo, não tem nada, vamos dizer assim, agora de inteligência nessa métrica que consiga, vamos dizer assim, ainda implementar isso. E um desafio ainda maior, com a limitação que a gente tem de bancos de dados, é o quão eu posso generalizar esses resultados de uma métrica para diversos conteúdos e diversas distorções, tá certo? Bem, eu vou tentar consertar rapidamente a minha câmera aqui, só ligar e desligar, mas eu finalizo por aqui. Muito bem, professora Milene, muito obrigado pela palestra, excelente. Muito interessante ver essa explanação geral sobre os diferentes formatos, né, de representação de sinais visuais, né, que propiciam aí maior capacidade de imersão, especialmente no endpoints, que é realmente uma tecnologia bastante promissora aí, né, pelo interesse de diversos pesquisadores nesse assunto. Certo. Eu vou passar aqui para as perguntas, então nós temos algumas perguntas. A primeira pergunta foi feita por um atendente aqui anônimo, tá? Então, por favor, se pudesse se identificar no chat ali, eu agradeço. Eu li a pergunta, confesso que eu não entendi muito bem, professor, eu vou tentar repassar a pergunta e se a senhora puder entender e puder responder, seria ótimo. A professora acredita que um dos motivos do 3D primordial tenha não ganho o público, diferente do 360 com os óculos, por conta de diferenciar de deficiências visuais, astigmatismo, etc.? Você sabe que eu acho que não? Eu não sei até qual a sua opinião, Marcelo, mas eu tenho a impressão que não. Eu acho que os óculos 3D, por exemplo, eu vou dizer a verdade que eu tenho um guardado na minha armário, que eu acho que eu usei 2 vezes.
eu acho que a experiência não pagava o preço do incômodo. Sendo eu de qualidade de experiência, eu penso assim, para você colocar um dispositivo, você tem que atrair, você tem que ter essa atração ao usuário, no sentido de dizer assim, esse incômodo que eu estou tendo vai me dar essa experiência legal. E eu acho que o 3D falhou nisso. Porque eu estou vendo, vamos falar de hoje, né? Que a gente tem essas nuvens de pontos, a gente tem essa cena, particularmente, a primeira vez que eu vi essa da Intel, eu fiquei de queixo caído. Uma pena que eu não consegui mostrar, depois eu vou colocar o link do sistema da Intel realmente. Eu fiquei olhando assim, isso é um negócio que talvez, se eu tivesse que usar um óculos, talvez eu me animasse a usar, né? E se não fosse incômodo. Eu não sei dizer com certeza, eu acho que talvez nenhum de nós sabe, mas do ponto de vista de uma pessoa de qualidade de experiência, eu acho que o preço que o usuário tinha que pagar pelo incômodo não compensava a experiência. Essa é meu chute. O que ele está falando de deficiência é verdade. Eu tenho um colega, por exemplo, que tem um astigmatismo muito forte, e ele não vê 3D, não só isso, como causa um desconforto visual dele enorme. Mas, infelizmente, eu diria que até um problema da indústria, de forma geral, essas pessoas com problemas visuais, né, graves, ou até, às vezes, não tão graves, estão sendo, de certa forma, esquecidas, o que eu acho que é muito complicado, né? Pode ter um impacto aí, mas eu acredito que o maior é o preço, né? Bom, a minha opinião é totalmente alinhada com essa, eu concordo plenamente. Até já comentei algumas vezes que a tecnologia que a gente tinha nas mãos, né, o 3D com óculos, com um vídeo de menor resolução, porque quando essa tecnologia foi lançada era o que tinha à disposição, né? Hoje, na minha percepção, pelo menos também, ela é superada por um 4K 2D convencional. A sensação de profundidade que se tem nos objetos, ela é até superior em alguns casos. Né? Pois é. Então, não compensa o óculos. Exatamente, eu tenho esse sentimento também. Já eu vejo as pessoas se animando a comprar um HMD. Não vou dizer que é uma maioria, mas eu vejo, né, especialmente as pessoas que jogam, né, se animando a colocar essa experiência, né? Mas, enfim, eu concordo com você, Marcelo, é o preço, né, da experiência, né? Isso, o custo-benefício. Bom, passando aqui para a segunda pergunta, então, que eu confesso que eu também não entendi, mas vou repassar para ver se a gente consegue entender o que é um outro anônimo aqui. A resolução ideal ainda é como pesquisa feita anos atrás, de 1080 por 1200? Para as mídias novas, não. Não, por exemplo, é o 360, que não tem nenhuma parte do que a gente vive assim. Eu posso dizer, porque a gente já tentou colocar um HD simples, né, 1080, né, e não funciona, fica uma qualidade ruim, né. Então, a gente começa a falar em 4K para mídia imersiva, porque o monitor está aqui, na sua cara, não tem jeito, você está vendo o pixel ali no meio, né. Se você se afasta um pouquinho, é bem verdade, você vai ter alguma permissão aqui um pouco maior. Eu não sei qual por exemplo, point cloud mesmo, não tem como medir, né? A gente mede o número de pontos, e é um número absurdo de pontos, né? Mas aí já não faz sentido eu falar em 4K, 2K, ou 8K para o point cloud, mas para o 360, não, tem que ser maior, tem que ser para uma experiência que inclusive não cause problemas, né? Que não cause, que permita vamos dizer assim, essa tranquilidade, esse conforto, né? Que é muito importante. É uma das coisas que a gente mede quando a gente faz experimento. Toda vez que a pessoa assiste um vídeo qual é o seu nível de conforto? Está sentindo alguma coisa, né? Porque isso dá uma medida realmente, e ele vai piorando, viu? Quanto mais tempo, né, a gente passa na imersão, mais tempo a gente vai ficando enjoado. Aí depende da pessoa, né? Cada um sente uma coisa, né? Sim. Não sei se eu respondi, né, Marcelo, mas... Espero que sim. Se por acaso restou alguma dúvida ainda, por favor, podem escrever no chat. Tem uma outra pergunta aqui, então, do Michel Alves. Professora Milene, teria alguma recomendação para o campo de Base Image Reconstruction e Automatic Color Harmonization? Tentei trabalhar com isso em 2015, porém, de lá para cá, fiquei obsoleto e não tive mais contato com este campo. Nossa, eu não sei se eu consigo responder essa pergunta, não. Sinceramente, qual era mesmo as áreas, Marcelo? Deixa eu Base Image Reconstruction e Automatic Color Harmonization.
Não, eu vou ser bem honesta com você, sem nenhum problema. Eu não saberia lhe indicar, né? Mas o que eu saberia dizer é realmente as partes, né, de reconstrução mais para ligada para renderização e essas partes que eu acho que não é o que você está perguntando, parece uma coisa bem mais específica, né? Ok. Outra pergunta do Michel aqui. Motion sickness ainda é um problema a ser tratado na maioria das experiências virtuais ou já se encontra superado? Olha, tá bem superado. Eu me lembro que há coisa de 4, 5 anos, né, quando eu vi até mais tempo, né, o 360 era um problema o stitching, né, era um problema. Hoje a gente vê, por exemplo, com nuvem de ponto, e eu não sei necessariamente se é de motion stitching, eu acho que é mais da renderização mesmo, né, quando você, dependendo da sua representação e como ela foi comprimida, quando você vê algumas falhas, né, você está mexendo no objeto, ele fica transparente, ele falha, mas do 360, esse realmente está muito, eu não sei se eu posso usar a palavra resolvido, mas está muito bem estabelecido e está muito bem tranquilo, né? Está bem assim, a gente inclusive há 10 anos atrás era uma dificuldade essas câmeras, né? Como usar e implementar, era a gente implementando, disponibilizando, hoje isso realmente é um passado, evoluiu realmente bastante. Professor, nosso tempo está esgotando aqui, mas vou me permitir fazer a minha pergunta. Ah, que Já que bom, eu que sou bom. o chair aqui, eu vou abusar e vou fazer a minha pergunta. Eu tinha várias perguntas aqui, mas vou fazer só uma porque a gente está com o nosso tempo estourado. Esse é um tema que me interessa também no 20 pontos, especialmente codificação de 20 pontos, né? E uma curiosidade que eu tenho relacionada à qualidade é se vocês já fizeram estudos para analisar o que pesa mais, do ponto de vista de quem assiste, né, na qualidade subjetiva, se artefatos, né, causados pela codificação nas informações de geometria ou se são os artefatos causados nas informações de textura, né, uma vez que no 20 pontos a gente tem posição geométrica, né, e essa posição geométrica tem uma informação de cor associada, se já foi avaliado, se existem estudos para isso. Essa sua pergunta está me lembrando muito até, inclusive, o experimento lá que o Ricardo fez, justamente aquele experimento que eu citei, que ele estava tentando fazer isso. Eu não conheço, Marcelo, de um assim específico. E tem mais, eu lhe digo mais assim, a maioria avalia textura. Eu acho que geometria mesmo, forma, tem sido pouco avaliado, né? Então, em parte por causa dessa limitação, vamos dizer assim, nossa, dos bancos de dados, né? Mas eu tenho um chute, assim, de que a textura tem um impacto maior de cara e, vamos dizer assim, a forma vai ter um impacto mais na hora que você está explorando. Mas o que eu percebi analisando os dados e dando uma olhada é que vamos dizer, os algoritmos de compressão que afetam realmente a textura ali de cara, né, especialmente o VPCC, alguma coisa assim, quando ele falha, que ele abre aqueles buracos, é muito perturbador. Né, eu acho que você sabe o que eu estou falando, né, quando ele abre, né, tem até aquela apresentação, sabe, é muito perturbador. Agora, se você tiver, eu não sei comparar, sabe, o grau, inclusive, quando é que eu coloco essa escala, né, quando é que eu faço esse matching, né, então, a minha, não sei, esse é um problema aberto e uma excelente pergunta, né, que a gente tem que conseguir, de alguma maneira, construir um banco de dados para conseguir responder essa pergunta. Sim, não, é uma curiosidade, justamente, muitas vezes a gente Da codificação, né? Utiliza alguma técnica que ela impacta, de certa forma, pelo menos a qualidade ponto a plano, né, métricas objetivas de qualidade, impacta eventualmente mais a geometria e preserva mais a textura, mas dependendo de decisões de projeto, a gente pode optar por impactar mais uma ou outra, né, e se existe, bom, não existe, então é um campo aberto, mas um lado de qualidade subjetiva já dominado, né, a gente poderia já no ponto de vista de decisões objetivas, optar por, né, priorizar a qualidade de um ou outro canal. Eu não encontrei trabalho nesse negócio, inclusive eu acho que as métricas ainda estão num estado um pouco naivo, né? Um pouco ainda muito de dados, ainda a gente precisa ainda entrar para isso que você está caminhando, que seria uma evolução natural. Sim, muito bem. Professora, muito obrigado mais uma vez pela excelente palestra. Nosso tempo se esgotou, nós já vamos iniciar com a próxima sessão agora. Eu peço desculpa pelos problemas técnicos, tentei resolver aqui no meu melhor. Não há problema, deu tudo certo. Muito obrigado. Muito obrigada, viu, Marcelo? E obrigada pelo convite, ao Guilherme, a vocês.